A paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal dos Filhas de Deus Oficial. Prazer! Se você não me conhece, meu nome é Slames Garcia e eu já quero pedir já o quê? Roda a vinheta. E aí, meus filhos de Deus, mais uma campanha aqui no canal. Vocês me pedem, vocês me perturbam para ter campanha nova. O que é campanha aqui no canal? São 5 dias. 5 dias de estudo direto sobre um único tema. Quem foi Davi? Se você conhece a história de Davi, se você tem algo que te marca na história de Davi, já quero pedir o quê? Comenta aqui embaixo. E antes de você comentar, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho do lado para receber todas as nossas notificações, até para você acompanhar os 5 dias de campanha, que é falando sobre o rei Davi, para você não perder nada. Então já se inscreva aqui e faça a sua parte para nos ajudar aqui, porque só Jesus para estudar 5 dias direto sobre um único tema, tá, gente? Porque antes de eu gravar eu tenho que estudar, tá bom? Então me ajude aí com o seu like e se inscreva no nosso canal, hein? Tô esperando. Então tá bom. Quem foi o rei Davi? Primeiramente de tudo, a história é algo bem conhecido. Todo mundo conhece a história do rei Davi. Ele foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo, mas ao mesmo tempo foi muito usado por Deus. Por quê? Porque Deus conhecia Davi. Antes mesmo dele separar Davi para ser rei, antes mesmo de ir lá falar com ele, quando ele estava lá cuidando das ovelhas. Quando eu digo ir lá falar com ele, foi quando Deus manda o sacerdote ir lá ungir o rei. Então, ele já tinha sido escolhido. Então, vamos também estar falando sobre isso. A história começa a ser contada, tô com cola, no Antigo Testamento, em 1ª e em 2ª Samuel, e 1ª Reis e 1ª Crônicas. Então, vou estar colocando aqui. Então, a história dele vai se basear em 1ª Samuel e 2ª Samuel, em 1ª Reis e 1ª Crônicas, tá? Só pra gente se locomover mais ou menos na parte da palavra de Deus. Precisamos se situar em relação a isso, tá? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Gente, todo mundo tem que saber isso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, em tudo que ele fazia, ele ia falar com Deus, ele ia orar, ele ia buscar tudo. E assim, é algo que nós devemos fazer. Que nós fazemos? Muitas das vezes, não. Às vezes nós seguimos o nosso próprio coração. Mas aqui ele já diz bem, segundo o coração de Deus. Então tudo que Davi fazia, ele ia com Deus. Deus ia à frente dele. Não era o homem dele que ia à frente dele, não. Era Deus. Então tudo da vida de Davi, Deus ia à frente. Davi pedia permissão a Deus. Davi perguntava a Deus. E é o que nós podemos não, né? Nós devemos fazer, que é perguntar a Deus. Que não vive a nós mesmos fazer o que é da nossa vontade. Mas como eu sempre falo aqui no canal, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quem vai à nossa frente agora é Deus. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar a Deus. É seguir os passos de Deus. Mesmo você entendendo, você não entendendo, mas quando Deus está à frente, tudo de bom vai acontecer. Como assim tudo de bom? O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é agradável aos olhos dos homens. Porque Deus, ele sabe a hora e o momento de atuar. Nós, seres humanos, não. Mas Deus, ele é pleno, ele é perfeito, então ele sabe a hora de tudo. Isso que a gente conhece. Davi, ele escreve muitos salmos, que demonstram o quê? A fé dele, a humildade, a confiança, tudo em Deus. Então aqueles salmos que a gente lê na palavra de Deus, mas assim, salmos de Davi. Davi, ele tá ali demonstrando o quê? Que ele confia em Deus apesar das guerras, que ele tem fé em meio às batalhas, que a confiança dele estava em Deus e não nele mesmo. Então aqueles salmos mostram o quê? Mostram o quê para nós? Que em todos os momentos, se nós colocamos Deus à nossa frente, nada pode nos parar. O inimigo, ele pode até tentar, mas quem está conosco é Deus. Então se ele está à frente da batalha, nada vai acontecer conosco. Porque quem é Deus unge, o inimigo, ele não pode tocar. Deus ungiu a Davi algo tão especial, algo que ele nunca imaginaria que poderia acontecer na vida dele. Porque Deus, ele tinha um chamado na vida de Davi. Não é algo pequeno.
Não era algo que ele poderia imaginar, como eu disse, mas era algo que Deus determinou na mão dele, porque conhecia a Davi e sabia até que ponto Davi poderia ir. Ele conhecia a nós antes do ventre da nossa mão, porque ele conhece a nossa história no presente, no passado e no futuro. Tudo antes. Ele já sabia o que ia acontecer com Davi, ele já sabia o que Davi ia fazer, ele já sabia que Davi ia pecar, mas mesmo assim, Deus ele conhecia o coração puro de Davi. Isso é algo que é marcante na história dele. Deus ele já conhecia como Davi ia se tornar, o que ia se tornar, como Davi ia fazer, ele já sabia de tudo. Mas mesmo assim, o chamado que Deus tinha colocado nas mãos de Davi era de Davi. E Deus ele escolhe a Davi pelo seu coração puro. Então Deus ele colocou algo nas suas mãos, cumpra, porque se ele te chamou, ele vai te capacitar, como capacitou Davi. Quais eram as origens de Davi? Primeiro, Davi era o filho caçula, então ele tinha mais 7 irmãos. Ele era filho de Jessé, era da tribo de Judá. E assim, quando a gente vai ler sobre Davi, a gente tem várias qualidades em relação a Davi. Cuidador de ovelhas, tocava harpa, tanto que quando a gente vai ler mais pra frente, os cachorrinhos resolveram latir aqui, tá ótimo. A gente vai ver mais lá na frente que quando o Saul ele tá com aqueles demônios, né, vamos dizer assim, tá com aqueles espíritos maus. Davi, quando ele toca a harpa, como Davi estava com o Espírito Santo, quando Davi toca a harpa, os espíritos maus saíam naquele momento. Ele era um ótimo guerreiro, então quando ele vai à frente, assim, fazendo um resumo, quando ele vai à frente, lá de Golias, Deus ele já tinha preparado Davi, lá quando ele cuidava das ovelhas, porque ele já tinha matado urso e leão. Então Deus ele já vinha na trajetória de Davi toda, preparando ele para o que ele ia se tornar rei. Então Deus ele já estava cumprindo a trajetória, Deus já estava preparando a trajetória de Davi. Então ele tinha várias qualidades, e isso aqui que estava na palavra de Deus. Vou colocar aqui onde que está escrito em relação às qualidades. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem dessa campanha. Vai ser com muito carinho, com muito amor em relação ao tema, até porque é algo para a gente aprender. É algo para nós aprendermos mais e mais a palavra de Deus. Então, fiquem aqui com o primeiro dia do rei Davi, qual a sua origem, quem ele foi, o que ele fez, como Deus já estava preparando a história dele. E vamos aprender. Se você gostou desse tema, coloca aqui embaixo. Eu amei esse tema. Hashtag, eu acredito nessa história, acredito no que ela vai me trazer para a minha vida espiritual. Porque a história de Davi, ao mesmo tempo que a gente vê em relação ao relacionamento dele com Deus, a gente também vai levar para outras partes em relação ao pecado, o que Davi fez, o que gerou o pecado na vida de Davi. Então a gente está falando sobre várias coisas. Então vão ser 5 dias. 5 dias onde a gente vai estar falando sobre o rei Davi, sobre o relacionamento dele com Deus, sobre o pecado, sobre o que aconteceu com esse pecado na vida dele, e entre outras coisas. Então eu espero que vocês gostem. Deixa o seu like, vai estar ajudando aqui ao vídeo a crescer, ao YouTube compartilhar, então vai deixando o seu like, tá bom? É de suma importância. Comenta aqui embaixo o que você acha da história de Davi. Se você quer que eu fale alguma parte em relação a alguma parte do tema da história de Davi, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo em relação aqui no vídeo do canal, na campanha. Mas tem que ser sobre a história de Davi, hein, gente? Porque se é a campanha de Davi, não tem como falar sobre outra coisa, tá? Então comentem aqui embaixo se vocês querem que eu comente sobre algo que aconteceu na história de Davi, tá bom? Beijo, amo vocês. Compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa palavra também sobre a história de Davi. E eu conto com vocês, tá bom? Beijos, amo vocês.